uma caixa de saberes. Quem está com a caixa hoje? Tem alguém com a caixa? Dentro dessa caixa. Eita, tem gente com a caixa. Dentro dessa caixa, dos objetos que vocês colocaram, o que é que vocês acham que é mais importante para uma costureira que não tem como a costureira trabalhar sem esse objeto? Quem poderia compartilhar? A tesoura, que mais? Tesoura, linha, Linha, O tecido. agulha, o tecido. agulha, o tecido. Eita, outra tesoura. Muito A bem. máquina, né? Porque é mais prático. É a máquina mais prática, o tecido. Eita, que tecido bonito, o tecido. Eu vou pedir para a Sayonara colocar uma música e a gente vai refletir bem rapidinho sobre ela e sobre o nosso trabalho com costura. Pode colocar a música, Sayonara. Aí você não tem nada. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei porque a linha era muito comprida. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei porque a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Se na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha das águas sou triste pelo fogo que um dia apaguei. Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha do fogo sou triste pelos mares que eu não naveguei. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei porque a linha era muito comprida. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei porque a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Se na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha das águas sou triste pelo fogo que um dia apaguei. Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha do fogo sou triste pelos mares que eu não naveguei. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar.
Quem daí colocou linha na caixinha dos saberes? Eu, Ana Lúcia. Eita. Ana Lúcia, quando você colocou a linha, ela teve algum significado para você? Teve fechar alguma coisa, voltar. Significou que a gente, costureiras, precisamos de usar a linha, a agulha, a máquina, o bico, cola, os enfeites, essas coisas, os adereços para a gente construir nosso trabalho, nossas peças que a gente costuramos. Sim. A música ela fala um pouco sobre a nossa vida e a linha da nossa vida, não é? Que é um processo que a gente vai construindo, vai tecendo. Então, a simbologia que a gente pode fazer com a caixa é que essa linha que vocês colocaram na caixa, ela também tem um significado. Ana Lúcia estava dizendo que ela tem um significado de quê, Ana Lúcia? A gente vai costurar, a gente precisa da linha, da agulha para construir os nossos trabalhos, realizar Sim. nossos sonhos. Acho que que tem a duas gente vai Ana fazer. Lúcia. Tem duas Ana Lúcia. Aí, você tinha falado também, não verdade, foi? tem duas Ana Lúcia, é verdade. Ana Lúcia do Distrito da Cruz, Currais Novos. Assim, Certo. eu vi na música também a questão da técnica, né? Descobrir a técnica. Uma técnica, existe uma técnica mais fácil de concluir alguma coisa, né? Exatamente. Geralmente a união da linha com a máquina ou com a agulha, a gente já consegue fazer alguma coisa. A união entre pessoas, não é? Também. Uhum. Sandra está com a mãozinha levantada. Eu acho que a importância da linha, no meu ver, é a união de toda a cultura e arte diante de mulheres guerreiras que batalham pelo pão de cada dia. Então, eu acho que é a junção, é unir o conhecimento com a prática e transformar isso em benefício para a nossa vida, né? Muito Nós que bem. trabalhamos com costura, a gente sabe que com a linha a gente faz a união de peças, de fuxico, Exatamente. Até retalhos, né? de retalho, justamente. Então, é assim, Buscando. a importância da linha, para mim, é isso. É a união dos saberes, é a união do conhecer algo novo. Muito Eu bem. amo a costura e eu acho muito importante. A linha também tem um significado importante, porque desde os 10 anos que eu trabalho com linha e agulha de crochê. Então, com a simples linha e agulha, eu transformo em vestido, em tudo que Em você algo pode novo, imaginar. né? Vestido, roupa, né? Faço muita roupa de crochê, então, só com a linha e a agulha eu transformo em peças belíssimas. Então, a linha sempre teve um significado importante. Além de ser uma terapia, eu ganho dinheiro com isso. Muito bem. Liana, Regina, que está com a mão levantada. Liana. Enquanto Liana abre, tem a Dal, que está com a mão levantada. Cheguei. Pronto, Liana. A minha caixa do saber, ó, Eita, está recheada. eu achei muito interessante com as aulas e montei uma rede de 4 artesãs para montar minha caixa do saber. Pessoas que são artesãs, que fazem parte da EcoArte, uma feira de sustentabilidade da UFRN, aqui, e sentamos hoje para uma roda, né, para conversar sobre a minha caixa do saber. Então, na primeira aula foi o bem viver, né? Então, nós chegamos à conclusão que nós somos um bem viver, as 4 Sim. artesãs, porque nós temos a cabeça de sustentabilidade, a costura como sustentabilidade. E o mais interessante, que eram 3 costureiras e uma artesã que faz o botão da quenga do coco, Ah, que e o legal. artesanato. E aí nós fizemos inclusive, depois eu vou fazer um videozinho com nós 4. Quando é que acaba nosso curso? A última aula é dia 3 de agosto.
Ah, então eu vou ter Ainda que fazer tem, amanhã. ainda tem um mês. Mas eu vou E ter tem que. aula presencial também, que depois a Sim, gente mas vai conversar. eu achei bem interessante essa minha ideia, né, da gente sentar nós, as 4, né, 3 costureiras e uma artesã que dá um botão para fechar qualquer coisa, ou Ótimo. para fechar um fuxico, ou para fechar uma blusa, ou para fechar uma camisa, ou para fechar uma saia, um vestido. E eu achei muito interessante, porque olha que lindo que nós fizemos. Muito bonito. É um Uma fuxico, bolsinha, né? Em formato de uma fuxico. bolsinha costurado na mão, à mão, e que tem um botão, tem um fuxico e é um chaveiro. Olha Eita, que que muito lindo. legal. Bem criativo. Pois é, outra coisa que tem a minha caixa que eu achei muito legal. Eu tenho um fuxico com pérola. E ficou lindo. Tá lindo Então, mesmo. minha caixa do saber, é, ela é uma rede. Ela não é só eu, é uma rede, Sim, né? É uma associação do bem viver. E é uma cooperativa, porque nós cooperamos umas com as outras. Esse é o meu ver do nosso curso. muito Obrigada pela bem. oportunidade. Obrigada. Adal, está com a mãozinha Boa noite. levantada. Boa Boa noite. noite. A Caixa dos Saberes, a gente tem muitas coisas nela. Tem a linha, tem a tesoura, tem a agulha, o tecido. E nessa Caixa de Saberes, todas essas peças é como uma união. É uma união em conjunto. Que para construir uma peça, a gente vai precisar de tudo, né? Só com a tesoura a gente não constrói nada, só com o tecido não constrói nada, né? Então tem Isso, que ter todas as peças juntas para poder construir, né? Ter todos os objetos para construir a peça. E isso. isso é o que eu penso, né? É a união. Muito bem. Sueane, que está com a mãozinha levantada também. Está fechado o áudio. Tem 2 pessoas. Na verdade, Pronto. quem vai falar é minha amiga Maria dos Prazeres. Oi, Fala aí, dona Maria. Maria. Oi, boa Boa noite. noite. Então, na minha caixa, a linha com agulha significa a própria solidariedade, a Verdade. união dos artesãos. Portanto, a linha na minha caixa, a linha, a agulha, a tesoura e o tecido que eu peguei hoje mesmo. Eu fiquei à tarde com minha neta e eu conversando com minha neta, vamos, Ana Luíse, ver se a vovó vai acertar a fazer, que ela mandou uma foto de uma blusa de uma manga só, e eu tinha esse pedaço de pano na caixa, e eu fiz esta blusa, tá só alinhavada. Ela mangas compridas de um lado e as que caída aqui, ó. Então, é isso. Aí a Lindo. gente vai, se você tem um pedaço de tecido e a linha e a agulha, formei esta blusa. E como durante a semana, no meus tempinhos, eu estou fazendo umas pétalas de fuxico, que é isto aqui, as pétalas, e formo esta rosa. Lindo. E esta rosa, onde eu estou montando. Como é o nome do rapaz que deu aqui? Zé Carlos, eu mostrei até a Zé Carlos. Isso aqui pode ser Eita, como uma coxa, menina, vai ficar ou com bonita, uma viu? manta de cama, ou com uma coxa, ou com uma manta de sofá, para botar na ponta do sofá,
ou um tapete de chão. Isso eu apliquei, eu fiz, porque eu ia emendar, comecei a emendar. Aí, como as emendas eu achei que ia ficar meio vago, aí eu tinha esse tecido de um Oxford, então eu fiz um quadrado de 1,5, um quadrado, e aqui é o fundo, de um Oxford. Aí estou aplicando aqui, para você pode usar ele como uma manta, um sofá, como até uma decoração numa mesa. Se for fazer alguma coisa, colocar numa mesa, colocar como um tapete no chão, Muito numa bem, bem sala, bem arrumada, criativo. coloca como tapete. Tem muitas possibilidades, né? Tudo é a criatividade, a gente vai criando, né? Muito bem. Vai criando, cada momento as ideias vão chegando e a gente vai inovando. Criando. E criando. Inovando, criando, né? Pois obrigada, dona Maria. Então, pelo que a gente está vendo aqui, o que vocês mesmas colocaram, a linha ela tem um significado bem diverso. Vocês falaram em solidariedade, em união, em sabedoria, em compartilhamento, em transformação, criatividade. E a gente deve pensar que uma rede de pesca, ela normalmente é composta é um fio, né? Que é um fio de nylon, mas é uma espécie de uma linha bem resistente. Então, é nesse sentido que a gente traz essa reflexão para pensar que essa nossa rede, essa nossa união entre pessoas, ela também deve ser uma rede de compartilhamento, uma rede de solidariedade, de união, de compartilhamento do que vocês estão fazendo aqui, né? Compartilhando os trabalhos, as técnicas, os conhecimentos. Então, o intuito da rede, além da questão da produção, da comercialização, da produção para o Estado, né? A inclusão no programa de compras governamentais, mas também traz esse intuito da gente se unir e, nessa linha bastante forte, oferecer uma resistência aos padrões que são socialmente já aí de acordo com as produções das facções, né, do trabalho precarizado. Então, é uma forma da gente oferecer resistência a tudo isso e pensar na valorização do nosso trabalho enquanto mulheres, e eu acho que foi Liana que falou no Bem Viver. Então, a Rede Solidária de Confecções, ela tem esse potencial para a gente pensar tudo isso, pensar numa rede de solidariedade, numa rede de união, de transformação, e numa rede que contribua para a construção de uma sociedade do bem viver. Pensando nisso, hoje nós estamos aqui com um convidado, que eu já falei, que ele é da Caritas do Ceará, e ele vai falar um pouquinho sobre as finanças solidárias. Nós sabemos que uma grande dificuldade de diversos grupos, das associações, é a questão das finanças, né? E da rede também. Então, ele vai falar um pouquinho, ele vai se apresentar, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, como alternativa realmente de organização financeira, que a gente pode estar organizando não só enquanto rede, mas também os nossos grupos, as associações, as cooperativas. Talvez algumas de vocês já conheçam, saibam alguma coisa do que ele vai falar, para outras provavelmente vai ser novidade, e a gente está aqui para trocar essas informações, conhecimentos, aí vocês vão, como foi nas outras aulas, né, vão assistindo, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, e aí a gente vai dialogando sobre o conteúdo e tirando essas dúvidas. Então, Santiago, ele já pode se apresentar, acho que ele já está aqui na sala. Oi, boa noite, sim, estou aqui. Santiago, agora é com você. Obrigada, boa noite para todas, eu fico por aqui. Boa noite, Aziane. Vocês me ouvem bem? Sim? Boa noite, estamos. Então, primeiro queria agradecer, né, o convite aí da Caritas de Caicó para a gente fazer essa conversa agora à noite, né? Essa roda de conversa, uma forma não tão bom como a gente está presencial, mas o virtual também nos proporciona, né, essa oportunidade, por exemplo, da gente estar em lugares distantes, mas conseguir dialogar, conversar, trocar, tá certo? Meu nome é Santiago, como já foi dito, né? Na verdade é Francisco Santiago. Eu trabalho aqui na Caritas Regional
do Ceará, então do estado vizinho aí de vocês, não é? Somos muito próximos aqui, Ceará e Rio Grande do Norte, não é? E historicamente a gente tem umas parcerias muito boas, dentro da Rede Caritas, mas também aqui a partir do estado. Aqui na Caritas Regional Ceará a gente trabalha, né, um pouco com a economia popular solidária e também agora, atualmente, a gente também está fazendo um acompanhamento aos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que também a gente dialoga, né, com a economia popular solidária, que é uma das áreas de atuação da Caritas, tá certo? Queria registrar aqui que fiquei muito feliz, viu, Osiane, assim, ouvindo aqui o pessoal falar. O pessoal está afinado, né? Foi uns 15 minutos aí de uma aula muito boa do que é economia solidária, né? O pessoal foi dando aí, trocando aí, trazendo as informações, a caixa dos saberes, elas realmente têm muitos saberes, tá certo? Então é um grupo muito rico, né? Muito rico de conhecimento. E a gente agradece, né, essa oportunidade. Então, como educador popular, quando a gente vai para qualquer tipo de formação, a gente aprende muito mais, às vezes, do que o que a gente leva, né, para ensinar. Então, eu agradeço e tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa aqui e trocar muitas informações, tá certo? Parece-me que se eu entendi direito, é um grupo de mulheres que está formando uma rede, e essa rede, né, ela é de confecção, de artesãs, de artesãos, não é? Não sei se tem homens ou se é só de mulheres, mas enfim, mas eu vi que tem aí o pessoal muito próximo das costuras, e aí fez me lembrar a minha trajetória na economia popular solidária, porque eu comecei justamente a minha trajetória na economia popular solidária fazendo parte de um grupo de mulheres costureiras, que na época a gente chamava era um grupo informal, depois se formalizou numa cooperativa, que era a Copsol, né, que era a Cooperativa Solidária. Foi uma iniciativa na época de um padre italiano que morava aqui no Ceará e numa região aqui periférica, onde eu ainda moro hoje, que é no Janguruçu, para quem conhece Fortaleza, o grande Janguruçu, e aí era um desemprego muito grande, então o padre Luiz Fornazier, ele começa, não é, a organizar as mulheres, porque aqui também, eu acho que vocês devem saber, aqui o Nordeste todo, mas aqui no Ceará é muito forte a questão da costura, né, da confecção. Então ele começou a organizar esse grupo, e aí quando eu cheguei para morar na comunidade, ele disse, olha, tem um grupo de mulheres ali que produz muito bem, elas produziam muito bem mesmo, e agora elas têm um problema, elas não conseguem vender, tem caixas e caixas de produtos lá, e elas não conseguem vender, só produzem, e aí eu entrei justamente nessa cooperativa, não é, para ajudar ali naquele primeiro momento de vender, e era uma cooperativa que era acompanhada pela Caritas, né? Então foi o meu primeiro contato com a Caritas, lembro muito bem, foi em outubro de 2000, a primeira vez que eu conheci, né, a Caritas mais de perto, e desde então a gente vem fazendo essa caminhada, e eu não aprendi a costurar, apesar de ter ficado acho que uns 2 ou 3 anos com elas, aproximadamente uns 3 anos não aprendi a costurar, mas eu era muito bom em fazer o acabamento, né? Então o pessoal aí sabe o que é, tem aquelas tesourinhas, então quando eu não estava vendendo eu ficava lá com as meninas, né, chamando meninas, mas eram senhoras também, e eu ficava lá, elas terminavam de costurar, eu ficava cortando ali as pontas de linha, justamente para que as peças, né, tivessem o acabamento perfeito ali para entrar no mercado. Então eu tenho uma identidade muito boa assim com a confecção, e lembro muito também da minha avó, não é, na máquinazinha lá de pé dela de costura, fazendo serviços. É isso, assim, essa saudosa lembrança que eu tive aqui, né, agora com vocês. A gente vai falar sobre as finanças solidárias. Eu já vi que esse pessoal já sabe, não é? Já viu falar, pelo menos, né, sobre economia popular solidária, né? Então, acredito que não seja novidade essa temática da economia popular solidária. A Lia deu uma aula do que é o bem viver, não é? Deu uma Liana,
eu anotei aqui, né? Ela, na fala dela, ela deu uma aula do que é o bem viver. O bem viver é justamente o que a economia popular solidária busca, né? É uma nova sociedade, uma nova forma da gente, né, entender a vida, que vai muito, muito além do que só o econômico, só a geração de renda, só o dinheiro, que é importante, né, que a gente precisa disso para viver, nós não podemos negar, mas que ele vai muito além, e como a gente também faz, né, para que a gente consiga vivenciar esse bem viver pensando uma nova sociedade, né? Uma nova sociedade, porque essa sociedade que está aí, essa economia que está aí, ela não nos representa, pelo contrário, ela cada vez exclui mais, e principalmente por isso que o maior público da economia solidária são as mulheres, né? Historicamente, as mulheres, elas têm seus direitos negados, o reconhecimento negado, elas são uma grande propulsora da economia no país, no mundo, mas não tem seu reconhecimento, né? Porque as pessoas às vezes pensam que gera economia quem está empregado, quem está comprando, quem está consumindo, mas muitas vezes para os homens, né, saírem para trabalhar, quem segura a onda, muitas vezes, quase sempre, quem segura a onda são as mulheres. Então, não existe um homem trabalhando se não tivesse, né, isso das mulheres ali tomando de conta, fazendo o seu papel. Não é só papel das mulheres, é papel também dos homens, por isso que a gente precisa também discutir, a gente faz muito isso, o debate da divisão justa do trabalho, não é? O reconhecimento das mulheres, do trabalho que elas fazem e que, historicamente, a sociedade não tem esse reconhecimento, principalmente a economia, né? Na visão da economia capitalista, ela não tem esse reconhecimento. E aí a gente quer a economia popular solidária e a sociedade do bem viver, que a Liana muito bem falou, né? Assim como outras companheiras também, a Adal, não gostei, te dou já a palavra, viu, Liana? Eu gostei muito do que a Adal trouxe também, que é a união. Então, ela disse, olha, para a gente construir uma peça, a gente precisa pegar, não é um equipamento, uma ferramenta, outra, tesoura, a linha. Então, quando você se junta, né, esses equipamentos, é que a gente vai construir ali uma peça, ou seja, a gente vai ter um produto, você não consegue fazer um produto tendo um único equipamento. Assim também, para você ter uma rede de solidariedade, como é a rede solidária de confecção, que vocês estão nesse processo, ela não se constrói se não tiver os fios, tá? Se não tiver as linhas. E o que é as linhas? A linha é cada uma de vocês que traz consigo o seu conhecimento para partilhar, para juntar, para dar o nó, para costurar, e aí sim a gente vai ter uma rede, né? Como a gente tem as nossas redes diversas, a rede de pescar, que não é só uma linha, tem um entrelaçado, a rede que a gente utiliza para dormir aqui no Nordeste, né? São vários fios que constrói ali aquele tecido forte que aguenta a gente deitar e até balançar. Então, veja que é justamente a união, tá certo? A união que faz a rede, né? Que faz a economia solidária, tá certo? E que ela é contrária a essa outra economia, que é a economia capitalista, que ela vem para dividir. Então, para a economia capitalista, é interessante que as pessoas elas se dividam, elas discutam, que elas, né, porque partilhadas, elas se tornam mais fracas. Quando a gente se une, né, tem até um ditado que o pessoal diz muito no MST, que fala muito disso da união, que diz assim, se correr, vocês já devem ter visto, né? Se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come, mas se a gente se unir, o bicho corre, né? Então é isso que a gente precisa fazer cada vez mais, é estarmos unidos e unidas nessa luta, né? Por uma sociedade do bem viver. Mas eu quero ouvir a Liana e aí depois a gente começa a nossa conversa, né? Porque já está interligado as finanças solidárias para a gente compreender melhor. Vai lá, Liana. Antes de você falar, eu queria compartilhar esse momento que eu tive hoje, foi muito interessante. E a gente chegou à conclusão seguinte, não adianta só a gente falar, a gente tem que escrever.
né? Eu falei para ela, disse, olha, vocês são artesãs antigas, mas a gente precisa escrever. O que a gente precisa escrever para ter uma peça? Uma peça, ela não vem do além, ela vem de um planejamento, né? A minha caixa, um exemplo, eu tenho retalhos, eu tenho fitas, eu tenho bico, eu tenho um pano estampado, eu tenho um pano liso, eu tenho um pano quadriculado, eu tenho uma chita, e com isso a gente tem que colocar. Eu só dou um exemplo aqui rapidamente, antes de você começar a sua fala, que diz o seguinte: quanto é o metro da chita? Ah, R$1. Vamos colocar R$1. Quanto é um tubo de linha? 50 centavos. Então, na hora que a gente colocar isso no papel, a gente vai saber quanto vai custar a nossa peça. Quantas horas nós ficamos trabalhando? Mas nós precisamos escrever isso. Eu dizendo a ela, por quê? Porque a gente já faz a peça e não está preocupado com isso. Nós precisamos nos preocupar, porque sem isso, sem essa determinação, aí vai ficar bagunçada a nossa rede. Vai bagunçar a nossa rede, a nossa associação, a nossa cooperativa. Então, precisamos escrever. Quem não sabe escrever, faz áudio. Entendeu? Olha, eu comprei uma peça tal e eu não sei escrever, mas eu preciso. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp e todo mundo tem o seu Zap pessoal, que é o seu próprio número. Então, na hora que a gente escreve. E outra coisa importante que eu falei para elas, a gente precisa ler, ouvir o que a gente faz. Porque se nós não ouvirmos o que nós queremos, a gente não vai ouvir os outros. A gente não vai ouvir os outros. Então, a gente precisa, ajudar o outro a fechar o cerco. Na hora que a gente fecha, eu estou falando dessa experiência que eu tive hoje, que eu tive essa ideia de fazer antes dessa aula, porque isso aí já é um propósito, né, do curso, para a gente ouvir a aula e colocar a nossa caixa em prática do que nós ouvimos, né? Então, é importante todos nós que fazemos parte desse curso ouvirmos as aulas novamente e aplicarmos dentro da nossa caixa, porque aí a gente vai ter a nossa caixa com todo o conteúdo do curso. Obrigada. Muito bem, Liana. Obrigado a você. Então, meu povo, vamos lá. A gente vai conversar um pouco sobre finanças solidárias, tá certo? Finanças solidárias. Geralmente, quando eu faço esse trabalho de formação, seja presencial, seja online, eu digo sempre, e o que eu peço para as pessoas, mas eu acho que aqui eu não vou ter problema, é que elas sejam sem vergonha de perguntar, tá certo? Porque a gente aprende muito mais quando a gente pergunta ou quando a gente erra do que quando a gente acerta. Porque se você sempre acertar, você não vai aprender coisa nova, né? Quando você comete um erro ali, aí não, aí você vai quebrar a cabeça para o correto e aí você vai, não é, aprender algo novo, aprender ali o que você errou. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Eu vou começar a falar sobre as finanças solidárias, mas se der alguém ficar confuso, tá certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Não tenha medo de errar, tá certo? Porque nenhum de nós aqui sabemos tudo e é importante, inclusive, porque aquela dúvida que eu estou é o que a colega, tá certo? E o colega que esteja presente, ele também está. Então, vamos, né? Vamos dizer assim, vamos criar aí esse ambiente de confiança, tá certo? Entre nós, assim, de que eu posso perguntar na hora que eu tiver uma dúvida. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu não tenho nenhum problema de dizer, olha, isso daí eu não tenho uma resposta agora. Eu vou ver se outros colegas têm, porque eu também não sou obrigado a saber de tudo, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre as finanças solidárias. E aí eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês,
de os slides, só para facilitar, porque, inclusive, esses slides, eles já estão um pouco, vamos dizer assim, ultrapassado, que eu fiz já, eu montei eles já há algum tempo, mas que tem muita coisa nova, tem muita coisa, assim, nova que eu falo, tem muita coisa que talvez vocês não conheçam, e a gente vai conseguir fazer esse diálogo, e vocês compreender que isso é que é o mais importante, tá bom? Então, vejam aí se aparece para vocês os slides. Está aparecendo para vocês? Não, Ah, não. Santiago. Pronto, tá uma confusão, né? É, Tá uma confusão. Espera aí que eu vou ver aqui uma outra forma, viu? Para mim colocar aqui, só um minutinho. Eu já vou resolver isso aqui. Deixa eu ver. Tá aqui a apresentação. Janela. Deixa eu ver se dá certo agora. Continua a mesma confusão, né? Eu não sei por que eu não estou se conseguindo. você quiser mandar para mim, aí eu peço para Sayonara exibir para você. Certo. Tá. Mas, Santiago, é só você tentar projetar outra tela. Na hora que ele fala assim, compartilhar, você compartilha outra guia, sem ser a sua guia. Se você conseguir aí tentar. Mas acho que mandando para a Ozeane também dá certo. Agora apareceu só os slides para vocês? Sim. Sim, agora apareceu só os slides. Ok. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Se alguém quiser falar, por favor, liga o microfone, porque aí eu não vou conseguir ver vocês, tá bom? Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Conversar aqui sobre as finanças solidárias, tá certo? Esse emaranhado de coisa, tá certo? Você consegue crescer a tela? Como é? Você consegue colocar no modo apresentação? Porque a maioria das mulheres estão no celular e fica maior. Tá. No modo apresentação, ali embaixo. Eu acho que é vizinho a esse que você apertou, Santiago, esse do livrinho, né, Fernanda? É. Esse que tá perto do mais e menos. Tá, é o que tá próximo ao mais. Esse é isso. Foi? Eu acho que é o do lado, Fernando, o outro. O segundo botãozinho, Santiago, de lá para cá, esse daí. Esse e o outro. Agora, sim. Não, é esse? É. Pronto, agora foi pra gente, tá grande. Pronto. Então, vamos lá. Esse primeiro slide aqui é só para a gente compreender como é que tem buscado se organizar o movimento de economia solidária no Brasil, certo? Ao longo do tempo. Então, você tem aqui, não é, por exemplo, aqui você tem os fóruns e redes e frentes, que aí são os fóruns estaduais, esses que estão mais verdinhos aqui, que eu estou passando por sul, tá certo? Então, são os fóruns estaduais de economia solidária, são as diversas redes de economia solidária. Então, aqui, né, vamos dizer assim, por trás de cada bolinha dessa tem um número, né, um número de pessoas e de empreendimentos e de grupos que compõem aqui o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né, o que vem a partir dos estados, tá bom? Aí a gente tem aqui as instâncias políticas, que aí são mais ligadas aos governos, tá certo? Que são as políticas públicas. Aí eu sei que o Rio Grande do Norte aí foi um dos primeiros estados a criar o Conselho Estadual de Economia Solidária, tá certo? Então, tem uma lei estadual de economia solidária, que aqui no Ceará a gente conseguiu recentemente a implementação do Conselho e da aprovação da lei, que foi em dezembro passado. Então, mas aí o estado de vocês já tinha avançado nisso. Então, você tem aqui mais para o lado da direita, da minha direita aqui, os empreendimentos de economia solidária. Então, são grupos informais, são cooperativas,
são redes de empreendimento, como a de vocês que está se formando. Então, assim, vocês fazem parte dessa bolinha aqui, redes de empreendimentos, né? Que é uma rede solidária que vocês estão formalizando. Associações e clubes de trocas, também a gente vai ver falar já sobre as finanças solidárias, tá certo? E aí a gente tem também aqui entidades de apoio e fomento, que são como a Caritas, faz esse trabalho, tá certo? E aí as finanças solidárias, ela está aqui de vermelho, ó, Organização de Finanças Solidárias. Por quê? Porque para vocês realizarem o trabalho de vocês, e qualquer grupo de economia solidária, quando ele vai desenvolver um trabalho, ele precisa do financiamento. Você precisa de um recurso inicial para começar esse trabalho, né? Muitas vezes a pessoa tem um bom projeto, tem um bom plano, né? Sabe o que vai fazer, tem a técnica, como algumas de vocês já demonstraram aqui, mas falta, né, o principal ali, que é um dinheiro para financiar a compra de um equipamento mais adequado, uma infraestrutura, enfim, não é um recurso que apoia aquela iniciativa. E aí, se a gente pensa numa nova sociedade do bem viver, como a colega falava no início, não dá para você ficar, você tem que evitar ao máximo, não é, estar na economia solidária e dependendo da economia capitalista, tá entendendo? Você está na economia solidária com o pé na economia capitalista. Isso, infelizmente, isso hoje ainda acontece muito. Você não consegue ter, não é vamos dizer assim, uma rede, uma cadeia, né, de produtos, desde a produção ao financiamento, dentro dos princípios e dentro da economia solidária. Infelizmente, a gente não consegue isso ainda. Né, da produção até que tem a Justa Trama, que faz, enfim, um algodão que é plantado aqui por uma cooperativa, é desfiado por outra em Santa Catarina, e aí você chega a um produto que a gente chama aí de, vamos dizer assim, 90% da economia solidária, né? Talvez nem chegue a 100%, porque tem alguns outros trabalhos que precisam ser feitos por empreendimentos que não é da economia solidária. E aí, desde o início que começou a se discutir essa economia solidária, ou pelo menos a partir ali do final da década de 90, começou-se a se pensar alternativas solidárias, porque o pessoal dizia, olha, não adianta a gente trabalhar dentro dos princípios da economia solidária, mas quando a gente precisa do crédito, a gente tem que recorrer a um banco, né, a um banco capitalista, que na sua maioria tem a sua linha de trabalho justamente, né, no capital, né? Ou seja, os bancos que a gente conhece, né, os públicos também refém dessa economia capitalista, ou trabalha para a economia capitalista, que são os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, e alguns estados ainda, não sei se o Rio Grande do Norte tem um banco do estado, daqui do Ceará eles venderam faz tempo, não é, que era o BEC, e aí agora é o Bradesco, né, que é uma rede multinacional. Mas aí você tem outros bancos também, Banco Itaú, tem o Banco do Nordeste, que é público também. Então você tem esses bancos, não é? Mas eles trabalham dentro da lógica da economia capitalista. Então, assim, o que um banco desse cobra de juro, muitas vezes juros abusivos, o juro que ele cobra das pessoas que trabalham com eles lá, ninguém tem nenhuma, vamos dizer assim, a gente não tem nem um poder sobre o que é feito com esses recursos, a gente não tem nem um poder sobre as taxas de juros que eles colocam sobre qualquer serviço que a gente faça. Você entrou num banco ali, você já está pagando, né? Se você imprime um extrato, é descontado da sua conta, se você, né, faz um depósito, eles cobram, de certa forma, para operacionalizar aquilo. Então, as finanças solidárias, elas vêm numa tentativa, tá certo? Vocês vão ver que os desafios são muitos, mas numa tentativa de, justamente, eliminar o máximo possível a entrada, né, e a dependência dos empreendimentos e de economia solidária desses bancos formais ou desse formato de crédito da economia capitalista, justamente para que as pessoas elas não passem também a serem exploradas nesse sentido aí
que os bancos eles operacionalizam, tá? Então, conceito de finanças solidárias. Tiago, mas o que é mesmo essas finanças solidárias? As finanças solidárias é um conjunto de serviços e produtos financeiros e pedagógicos que fomenta e contribui para o crescimento e a consolidação da economia solidária. Ele está a serviço da economia solidária, seus empreendimentos, suas organizações, seus trabalhadores, mobilizando, organizando e fornecendo os recursos financeiros necessários para que ela exista e prospere, de modo a democratizar esse acesso, aquilo que eu falava. Então, as finanças solidárias, elas se dividem hoje, aqui no Brasil, em 4 modalidades. Eu não vou ler isso aqui tudo, tá certo? Mas o que ela se divide? Ela se divide em 4 modalidades e a gente vai tentar passar informações para vocês, justamente como é que é o funcionamento dessas 4 modalidades. Ela se divide em bancos comunitários, tá certo? Bancos comunitários, aí depois, quando eu voltar, eu quero saber de vocês se alguém conhece uma experiência ou já participou de um banco comunitário. Aí tem os bancos comunitários, tem as cooperativas de crédito solidário, né? Sempre importante ver, porque tem outras cooperativas de crédito, né? Que eu vou citar daqui a pouco também. Então, cooperativas de crédito, tá certo? Fundos rotativos solidários, que é a minha paixão, né? Assim, é o que eu tenho mais conhecimento e é o que a Caritas trabalha, muitas das Caritas trabalham, que são os fundos rotativos solidários, a gente também vai falar um pouco sobre eles, o melhor talvez deles seja o que a gente mais fale. E tem as feiras de trocas, que também são considerados ali como uma modalidade das finanças solidárias. Aí trocas, né, que é trocas mesmo de produtos, trocas de saberes, enfim, trocas de serviços que podem ser feitos entre as pessoas que fazem parte daquele grupo, beleza? Vamos lá. Não se esqueçam, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí que a gente tenta esclarecer. Objetivo das finanças solidárias, então, para que ter um banco comunitário, ou para que ter um fundo rotativo, para que ter uma cooperativa de crédito, não é? Ou para que as feiras de trocas. O objetivo da finança solidária, dito de modo simplificado, para a gente compreender, é o de permitir às pessoas excluídas do sistema bancário criarem seu próprio emprego. Ou seja, criarem, na verdade, sua própria forma de trabalho, não é emprego, sua própria forma de trabalho. Essa expressão está equivocada. Não é? Então, o financiamento da sua própria seu próprio trabalho, como é aí que vocês estão se organizando para a confecção. Portanto, o desafio deste campo de experiência gira em torno da necessidade da democratização e do acesso ao crédito. Não é? Ou seja, qualquer um de vocês que precise hoje pegar um crédito nesses bancos, vocês vão ver que é uma burocracia enorme. Como diz um colega meu, às vezes pede até exame de DNA para você ter acesso ao crédito, né? Você tem que provar que tem como pagar, você tem que provar que você, né, tem seu nome, entre aspas, limpo, não é? É te pedido aí várias comprovações até que você chegue ali a ter realmente o recurso, né, nas suas mãos para o que você vai aplicar, e com certeza esse recurso ele vem carregado de juros. Então você vai pagar uma taxa de juros, né, para esses bancos que não é pequena, e se você, por acaso, por qualquer dificuldade, você atrasar, aí é que esse juro ele vai carregar mais ainda, não é, vamos dizer assim, a sua dívida, né, com aquele banco, e vai te trazer mais dor de cabeça. Então, o objetivo das finanças solidárias, dessas modalidades que eu te falei, é uma forma de que o recurso ele chegue mais perto das pessoas, e ele esteja mais perto das pessoas, e que ele não seja tão difícil, não é, de ser acessado, tá bom? Aí, ó, finanças solidárias. O acesso ao crédito também é uma demanda prioritária da economia solidária, evidenciada por alguns instrumentos como o mapeamento nacional da economia solidária, tá certo? E a criação
do Sistema Nacional de Informações, que era o CIES, que está para ser atualizado agora, não é? Provavelmente isso vai ser atualizado a partir de um programa que a Secretaria Nacional de Economia Solidária está implementando, que é o programa POUSINJ, onde vai ser contratados agentes de economia solidária nos estados, com coordenações, etc. Então, foi feito, na época, um mapeamento, né, dos empreendimentos de economia solidária, que chamava de CIES, que era o Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária, e uma das demandas que era uma das principais, assim, qual a dificuldade que você enfrenta no seu grupo, na sua rede, não é? É a falta de crédito. A gente tem problema de crédito, a gente tem um potencial para produzir, mas a gente não tem dinheiro para comprar matéria-prima, a gente não tem as nossas máquinas, pegando aqui o exemplo de vocês, as nossas máquinas estão ultrapassadas, a gente poderia produzir muito mais se a nossa máquina ela fosse, não é, mais adaptada e fosse melhor. Então, dessa forma, sentiu-se essa necessidade. Também pelas resoluções das conferências nacionais de economia solidária, então foi ouvir o povo, né? À medida que foi se ouvindo o povo da economia solidária, foi se identificando que se precisava cuidar, não é, e criar linhas de créditos para a economia solidária, que eram as finanças. Em 2005, foi declarado pela ONU o Ano Internacional do Microcrédito. Foi formado um GT, né, um grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo secretário nacional de Economia Solidária, o POUSINJ, na época, saudoso POUSINJ, que ele já nos deixou, né, mas que era uma liderança muito conhecida da economia solidária, foi o primeiro secretário nacional de Economia Solidária. Então, para a elaboração de uma política nacional de microcrédito. Ele era economista, então ele também, né, compreendia isso, e aí foi elaborado algumas propostas. No mesmo ano, foi elaborado o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, não é? Instituído pela Lei Federal 11.110 de 2005, passando a atuar como parceiro do Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento. Então, foi criado aí essa lei que era para facilitar aí justamente o microcrédito solidário para as pessoas, né? O que acabou não pegando muito, tá? Infelizmente, isso acabou não acontecendo. Ficou bonito ali no papel, com muitas leis no Brasil que são criadas, né? Mas aí, depois da lei criada, ela precisa sair do papel, e sair do papel significa chegar com serviços, né? Com oportunidade ali para as pessoas. Então, aí, isso daqui que eu falei para vocês, como é que são divididas, né? Quais são os tipos das finanças solidárias, né? Cooperativas de crédito, clubes de trocas solidários, fundos rotativos, os bancos comunitários de desenvolvimento e as moedas sociais que estão ligadas aos bancos. A gente vai falar mais delas quando a gente for falar dos bancos. Então, cooperativa de crédito, né? Cooperativa de crédito solidário, né? É importante a gente ter isso. Então, você tem a cooperativa de crédito, ela é o que mais se aproxima de um banco, tá certo? De um banco desses formais, desses bancos que vocês conhecem aí. Por que ela se aproxima assim, seu Thiago? Por quê? Porque ela tem respaldo com o Banco Central, não é? O Banco Central que quem regula aí o serviço dos bancos. Então, as cooperativas de crédito, elas têm alguns serviços que, por exemplo, vocês vão ver que o banco comunitário, o fundo rotativo, ele não vai ter. E as feiras de trocas. Por exemplo, a cooperativa, ela pode ter, né, ultrapassado hoje, mas ela pode ter um cheque, ela pode ter um cartão de crédito, tá certo? Uma cooperativa que é regular e que está registrada lá no sistema, que precisa se registrar, então ela tem esses serviços. Ela vende seguro, ela empresta dinheiro, ela tem uma poupança que as pessoas podem ir lá, eu preciso, tá dando para mim poupar, então vou lá, poupo na cooperativa. E o bom, assim, seu Thiago, então qual a diferença da cooperativa de crédito para os bancos? É porque todo vamos dizer assim, a sobra, né, o que na economia capitalista chamam de lucro, né, mas para a gente são sobras, toda essa sobra, ela é revertida aos cooperados. Então, quem inicialmente eu vou criar uma cooperativa de crédito, como é que eu faço para criar uma cooperativa de crédito?
primeira coisa, você precisa de uma carteira, que chama. Ou seja, você precisa de ter, né, um recurso. Então, junta as pessoas e cada um dá a sua cota parte. Aí, a partir daquela cota parte, você vai ter uma carteira, que chama, né, que é um crédito, que aí você vai poder começar a emprestar esse dinheiro para outras pessoas, né? Você vai regularizar ali um sistema que você vai poder receber contas e etc. Então, a cooperativa de crédito solidária, ela tem isso, né? E aí, essa coisa da solidariedade é porque a participação dos cooperados é essencial, não é? Então, tem que ter autogestão, as pessoas precisam participar. Então, a cooperativa de crédito. Uma cooperativa de crédito nada mais é do que uma instituição financeira formada por uma sociedade de pessoas, com forma jurídica própria de natureza civil, sem fins lucrativos, aquilo que eu acabei de explicar. Então, tudo que é gerado ali com algum tipo de juro que a cooperativa de crédito ela cobra, aquilo ali deve ser revertido para as pessoas que fazem parte da cooperativa, que iniciaram a cooperativa. Então, por isso que ela é sem fins lucrativos e não sujeita à falência. Por quê? Porque se ela falir, ela tem que repassar o patrimônio dela para uma outra instituição parecida com o serviço que ela fazia. Quando um grupo de pessoas constitui uma cooperativa de crédito, o objetivo é propiciar crédito e prestar serviços de modo mais simples para seus associados. Por exemplo, emprestar dinheiro com juros bem menores e com menos exigências do que os bancos comuns. Eu vou passar meio que rápido aqui, porque na cooperativa de crédito, tá certo? A gente vai ter aí talvez mais proximidade com os bancos comunitários, com os fundos rotativos, e até com as feiras de trocas. Então, as finanças solidárias, a diferença entre as cooperativas de créditos e convencionais é as cooperativas de crédito solidário está no objetivo, pois as cooperativas de crédito solidário visa fomentar o desenvolvimento local sustentável, ou seja, então o que ela arrecada é para ser revertido ali, né, para aquele grupo ali, para aquela comunidade, para aquele bairro, diferente de uma cooperativa de crédito que não é solidária ou de um banco que não é solidário, que o que ele muitas vezes arrecada aqui no Brasil, ele nem fica no Brasil, ou seja, os lucros que eles têm, eles investem em outros países para ganhar mais dinheiro, para gerar mais dinheiro, tá certo? Então, assim, não fica próximo aqui, não fica dentro do país, não fica próximo à comunidade. Já as cooperativas de crédito e os fundos, as cooperativas de crédito solidário, os bancos comunitários e os fundos, aí não, isso já fica mais próximo das pessoas e a gestão é mais ali pelo próprio grupo. Aí a gente entra agora, né, no que é bancos comunitários, tá certo? Aí, bancos comunitários. Esse banco comunitário, ele não está, quer dizer assim, ele segue algumas regras do Banco Central, que é quem regula lá os bancos tradicionais que a gente estava falando, né? Que a gente já citou no início. Algumas regras, eles são liberados, mas ele tem uma realidade mais local, tá certo? Uma realidade mais, como tem alguém com o microfone ligado. Ok. Pode continuar. Pronto. Então, vamos lá. Então, os bancos comunitários, tá certo? Então, ele tem uma realidade mais próxima. Daqui a pouco eu quero ouvir de vocês, se vocês já tinham visto falar dos bancos comunitários, se conhece alguma experiência, se já participou, se já pegou algum crédito no banco comunitário, tá bom? Então, o mais conhecido, né, até internacionalmente, é o Banco Palmas, que, por sinal, eu moro bem próximo lá do Banco Palmas. Ele fica também no Grande Janguruçu, num bairro chamado Conjunto Palmeiras, daí o nome Palmas, tá certo? Então, é um banco que ele começa essa experiência aqui no Brasil, aqui no Ceará, mas que a partir dele, a partir da experiência dele, isso diluiu para outros estados, não é? Se diluiu para outros estados, para outros municípios, e às vezes até para outros países. Então, a exemplo do banco comunitário, do Conjunto Palmeiras, né, que é o Banco Palmas, eu sei que já teve experiências no Equador, já teve experiência no Peru, enfim, em outros países aqui da América do Sul, que começaram esse trabalho de banco comunitário a partir, tá certo, da experiência daqui. Então, ele é fundado já há algum tempo, ele é fundado em 1988,
e o lastro inicial, ou seja, né, em 1988, isso era tinha R$ 2.000, tinha mais valor do que hoje, né? Hoje 2.000 é pouquíssimo. Naquele tempo também era pouco, mas, enfim, eles começam, então, com esse valor, né, que chamava de lastro inicial de R$ 2.000, aqui no Conjunto Palmeiras. E aí eles criam as moedas sociais, é importante. Todo banco comunitário, ele tem a sua moeda social, tá certo? No Conjunto Palmeiras, no Banco Palmas, a moeda é o Palmas, tá certo? O Palmas. Aí tem a fotozinha, não sei se vocês conseguem ver direito, eu consegui pegar na internet, que é 5 palmas, ou seja, é como se fosse uma cédula de R$ 5, tá certo? Uma cédula de R$ 5. O valor do banco comunitário, ele é comparado, ele é igual o real, né? Ah, Santiago, então, se é igual ao real, por que eu preciso ter um banco comunitário? Por que eu não fico com o real mesmo, né? Porque a moeda oficial nossa hoje é o real. A moeda oficial, por exemplo, né, do Banco Comunitário do Conjunto Palmeiras, do Banco Palmas, a moeda oficial dele não é o real. A moeda oficial dele é o Palmas, tá entendendo? Assim como se pode ser o Cocal, pode ser, enfim, aí tem várias moedas sociais, não é, que faz geralmente relação àquele lugar onde a pessoa mora. Aí é o grupo que organiza o fundo, que organiza o banco comunitário, que faz parte da gestão, é que vai definir como é o nome da moeda, tá certo? Então, mas aí é isso, Thiago, se ele tem o mesmo valor do real, por que eu tenho que ter palmas, por que eu tenho que ter o banco comunitário e eu não continuo com o real mesmo, né, e os bancos tradicionais? Porque aí é onde está uma das diferenças. Uma das diferenças é que a moeda social, ela circula num espaço menor. Ou seja, você pegando 5 palmas, você consegue, né, 5, 50 palmas, enfim, você consegue fazer algumas compras dentro do bairro chamado Conjunto Palmeiras. Por quê? Porque tem alguns comércios, tá certo? Que eles fecharam com o banco. Olha, a gente, né, aceita receber o palmas, receber a moeda de vocês aqui. Por que isso é importante? Por quê? Porque o dinheiro ele fica circulando dentro da própria comunidade. Então, eu não consigo, por exemplo, pegar 5 palmas e sair para um bairro daqui de Fortaleza, um outro bairro de Fortaleza, e chegar lá e dizer, me arranja aí, sei lá, me arranja aí um tubo de linha, e aí dá 5 palmas para a pessoa. Aí a pessoa vai dizer, não, minha senhora, o que é isso? Você está querendo me enganar? Esse dinheiro não vale não existe não esse dinheiro, né? Isso não é possível, fora do Conjunto Palmeiras. Mas dentro do Conjunto Palmeiras, é importante porque tem alguns comércios que recebem o palmas. Então, o dinheiro fica circulando ali. Então, eu vou lá, compro o tubo de linha com 5 palmas. O dono do comércio, ele já pode comprar uma água ou um gás com palmas, tá certo? Outra coisa também que é bom para o comércio. Por quê? Porque aí as pessoas não estão saindo para comprar fora. Elas compram ali, ao redor, né, ali onde é aceito aquela moeda social. Então, uma das coisas que é bom, não é, do banco comunitário e da moeda social, é isso, é que você vai ter um dinheiro circulando ali no local, próximo, fortalecendo a economia daquele grupo, se for um grupo, daquela comunidade, né, se for uma comunidade. Porque quando eu compro num outro mercado, tá certo? Fora do meu bairro, então, isso serve também com o real, né? Mas quando eu compro fora, ou seja, eu preciso fazer um serviço, não é, de costureira. Então, eu tenho uma das costureiras, que é da rede solidária, né, de vocês, de confecção. Eu preciso fazer um ajuste numa blusa que eu comprei, né, ou numa calça. Aí, em vez de eu ir na costureira que está perto da minha casa ali, que faz parte da rede solidária, eu vou para uma outra costureira de um outro bairro, ou então eu pego um serviço desses, né, de concertos
de um outro bairro. Então, o meu dinheiro, ele já sai dali, ele poderia estar gerando mais renda, porque com o dinheiro que a costureira ali recebesse do serviço que ela ia prestar, ela ia adquirir outros serviços, ela ia adquirir outros produtos, e aí você vai fortalecendo a economia da sua comunidade, tá certo? Do seu grupo ali. Então, isso é o que da questão, né? Que as finanças solidárias, ela busca fortalecer justamente ali o movimento mais local, tá bom? Tá, só um minutinho aqui para ligar aqui o ar que eu cheguei correndo, acabei esquecendo. Muito bem, continuando aqui ainda para a gente ir falando dos bancos comunitários. Então, os bancos comunitários de desenvolvimento são serviços financeiros solidários em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda, na perspectiva da reorganização das economias locais, tendo por base os princípios da economia solidária, tendo como objetivo dinamizar as economias locais, promover o desenvolvimento territorial e fortalecer a organização comunitária a partir da oferta de serviços financeiros. Aquilo que eu acabei de dizer para vocês, né? Aí o texto ele vai trazer justamente isso, tá certo? Então, aí uma outra coisa também, você tem menos burocracia no banco comunitário, né? O banco comunitário que você vai chegar para pegar um crédito, lógico, ele vai te perguntar para que você quer esse crédito, né? Daqui, Adal, para que você quer esse crédito? Aí a Adal vai dizer, não, eu quero esse crédito aí porque eu estou agora começando aqui na rede solidária, tá certo? E eu vou precisar comprar uns tecidos, vou precisar comprar uma máquina, vou precisar comprar alguma coisa assim, porque a nossa rede ela vai passar a fornecer produtos aí, não é vender produtos, confeccionar produtos para vender aí na feira ou para fornecer, né, os serviços de confecção. Mas aí, para começar, eu estou sem recurso. Então, tá certo. Então, o banco comunitário, ele vai ver que a DAO está, né, pedindo ali para algo que é concreto, ou seja, para aplicar em algo que é concreto, e aí né, vai lá, DAO, tá certo. A gente tem aqui o nosso laço, a gente repassa para você o recurso. Quando você chega lá no banco, no banco tradicional, então você vai ter mais dificuldade lá, não é? Você não pode ter, a primeira coisa que eles perguntam logo é se você tem algum débito, né, SPC, Serasa, não sei o que, esses negócios aí que eles pedem tudo aí, então isso inviabiliza. Aí depois ele vai dizer assim, mas realmente, geralmente será que esse seu negócio vai dar certo? Ele vai começar a criar vários questionamentos, né? Que o banco comunitário ele não vai fazer esses questionamentos. Então, praticamente, o banco comunitário, né, ele é uma rede local de prosumatórios, né? Ou seja, é a soma de produtores e consumidores, não é? Então, ele oferece um crédito para a produção, ou seja, se pega crédito ali, se tanto pode pegar o crédito para a produção, que é a produção de confecções, de artesanato, como vocês estavam demonstrando aí no início, você pode pegar um crédito para o consumo. Não, eu vou pegar um crédito aqui, na verdade eu não vou produzir não, eu quero só pegar esse crédito aqui porque eu estou precisando comprar algumas coisas, eu estou precisando comprar algumas confecções para me revender lá numa outra comunidade, e aí eu estou sabendo que o pessoal da rede solidária, certo? Eles têm umas confecções muito bonitas, eles têm uns artesanatos muito bonitos, então eu queria comprar ali, né, deles, e aí eu queria pegar um crédito justamente para comprar esses produtos deles. Isso, então, é o que chama de crédito para o consumo, tá certo? E ele tem o objetivo, né, circulando isso, ele vai gerar renda para quem? Para a produtora, ali, para a pessoa que vai comercializar, tá certo? Então, ele vai gerar uma renda. Então, ele fecha o ciclo. Então, é um crédito para a produção, para o consumo, para a geração de renda, tá certo? Inicialmente, os bancos comunitários, eles têm esse propósito. Aí aqui vocês têm, não vai dar para vocês verem, mas é aquilo que eu estava falando para vocês. Cada banco comunitário ele consegue ali criar a sua moeda. Então tem o Banco Palmas, mas aqui tem, deixa eu ver aqui, tem o Banco Serra Azul, tá certo? Tem aí a moeda, qual é a moeda, né? Aqui
é uma cédula de um Serra Azul, ou seja, né, que é a moeda daquele banco comunitário. Aí você tem diversas, né, moedas sociais que é ligada ali ao banco que criou essa moeda social, tá certo? E aí hoje no Brasil você tem uma rede de bancos, salvo engano, a última vez que eu vi uma conversa que o Joaquim estava apresentando, já são mais de 120 bancos comunitários existentes hoje aqui no Brasil, né? Mais de 120, uma rede de bancos comunitários. O que falta é justamente o investimento, porque, veja bem, quando você tem, né, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, você tem Bolsa Família, você tem Bolsa Família, você tem Seguro Safra, você tem Pronaf, você tem não sei o quê, todas essas linhas de crédito, né, para a agricultura familiar, para os artesãos, eles são operacionalizados por bancos tradicionais. Não é investido recurso nos bancos comunitários, porque se o recurso fosse investido no banco comunitário, o banco tradicional, ele cobra do governo para operacionalizar esse crédito. Então, tipo, sei lá, você vai, vamos dizer que o governo coloca R$1 para o Bolsa Família, né? Vai colocar ali R$1 para pagar. Aí o banco diz, não, eu te cobro 5%. Então, na verdade, só fica do governo 95 centavos, porque 5 centavos fica para o banco, né, para operacionalizar. Só que esse dinheiro é aquilo que eu falava antes. A pessoa pega esse dinheiro e pode investir, sei lá, nos Estados Unidos, em outros países por aí, e aí você vai fazendo o quê? Você vai encolhendo a economia, você não vai gerando oportunidade. Do contrário, se você operacionalizasse e utilizasse mais os bancos comunitários para fazer isso, então esse 5 centavos que ficava ali de taxa que o governo pagava, ia ter um lastro maior, ou seja, ia ter uma carteira maior e o banco ia poder emprestar para mais pessoas daquela comunidade, tá entendendo? Então, o recurso ele ia ficar circulando ali mais próximo, né, das pessoas que estavam naquela comunidade. Daí o banco comunitário ele tem essa importância, mas como hoje em dia infelizmente não tem se avançado, né? Não tem se avançado tanto para que o governo, enfim, os programas de governos, eles sejam pagos a partir dos bancos comunitários, então os bancos ainda sofrem muito com pouco recurso, com pouco lastro, ou seja, eles não têm uma carteira muito grande, então as demandas de crédito chegam, as pessoas chegam lá pedindo crédito, mas o banco não tem para emprestar, porque ele, né, precisava justamente de ter esse recurso, ou de ter um apoio e de ter uma circulação maior dos recursos passando por ele, certo? Deixa eu avançar aqui. Pronto, aqui tá melhor. Então, você tem, isso daqui são os nomes das moedas sociais. Então, tem a moeda São Rafael, né, do Banco São Rafael, tem Lagoa de Dentro, é isso, né, que é a moeda Lagoa de Dentro, é do Banco Lagoa, tá certo? Aqui São José, né? Então, do Banco Beira Rio. Então, cada um vai criando aí as suas moedas sociais, tá certo? O Banco Palmas, que foi o primeiro, hoje ele já evoluiu, porque hoje em dia, vocês já devem ter visto, algumas pessoas, né? Tudo se paga com Pix, tudo se paga com transferência, ou seja, ninguém quase usa célula, né? Usa ali o celular e faz isso. Na verdade, não foi só o Banco Palmas, foi a rede de bancos comunitários. Hoje, eles têm um aplicativo que chama o E-Dinheiro, tá certo? Ele é o E-Dinheiro. Então, você consegue fazer alguns pagamentos, transações, a partir desse aplicativo do banco. A partir do aplicativo do banco, você consegue pagar a conta, desde que você esteja ali com o crédito, né, com o recurso ali na sua conta do banco. Você tem uma conta aberta ali dentro do banco comunitário, então consegue fazer isso. Mas como o banco ele não é, vamos dizer assim, regularizado junto ao Banco Central, então o que a rede de banco fez para ter isso? Vocês lembram que lá no início eu disse que hoje as cooperativas de crédito, elas conseguem oferecer quase todos os serviços que os bancos tradicionais oferecem. Então, quem faz essa operação para a rede de bancos comunitários, principalmente o E-Dinheiro, aqui do Banco Palmas, é uma cooperativa que, salvo engano, ela é da Bahia,
salvo engano, é uma cooperativa da Bahia, uma cooperativa grande. Então, ela já tem um lastro. Então, as operações dos bancos comunitários passam por ela, tá certo? Por essa cooperativa. E aí tem o aplicativo, enfim, já se consegue fazer, né, pagamentos, como eu falei para vocês, transferência, pagamento de boleto, alguma coisa, a partir do aplicativo do Edinheiro. Aí aqui são, né, alguns bancos que fazem parte da rede de bancos. Aí tem os clubes de trocas, pronto. Então a gente viu, não sei se vocês conseguem perceber que os bancos tradicionais eles estão mais distantes da gente, tem toda aquela burocracia. Quando você vem para o banco comunitário, há uma maior proximidade, ou seja, se a minha comunidade, o meu município tiver um banco comunitário, muito provavelmente eu vou conseguir pegar um crédito com ele lá mais fácil do que nos bancos tradicionais. E aí a gente vai falar um pouco da outra modalidade, que é o clube de trocas, tá certo? Já falei das cooperativas de crédito, dos bancos comunitários, vou falar do clube de trocas e depois aí eu vou falar mais dos fundos rotativos solidários. Clube de trocas, são feiras de trocas, tá certo? Ou seja, os clubes de trocas reúnem moradores de uma comunidade para o intercâmbio de produtos, serviços, saberes entre si. Cada grupo estabelece a sua metodologia e os períodos de reuniões que podem ser semanais, quinzenais ou mensais. Os clubes de trocas, vocês vão ver que é muito parecido, assim, bem próximo dos fundos rotativos. O mercado de trocas conta com a figura dos prosumidores, ou seja, as pessoas que vão consumir os serviços ou os produtos, participantes que são ao mesmo tempo produtores e consumidores. Então, no clube de trocas, um momento eu sou produtor, outro eu sou consumidor, porque eu vou fazer essa troca. No momento, eu vou ser a costureira que produz a blusa, e em outro momento, eu vou ser a consumidora que consome, sei lá, deixa me ver aqui, que consome algum serviço, né? Que precisa fazer as unhas, ou que precisa comprar uma galinha caipira, tá entendendo? Então, como é que eu faço isso? Eu faço as trocas. Eu ofereço o meu produto, tá certo? De um valor, por outro produto de um mesmo valor. Só porque, assim, eu produzo a confecção, não é? Mas eu preciso vender essa confecção para, entre tantas coisas, pagar minhas contas, etc., eu preciso vender essa confecção para mim consumir produtos alimentícios, ou para fazer as unhas, como eu disse. Aí tem uma outra colega, ou tem uma outra pessoa que faz esse serviço, né, de fazer unhas, ou então uma senhora que tem lá no seu quintal, ela cria galinhas, ela vende ovos, ela vende... Então a gente faz as trocas, é a permuta, tá entendendo? Que o pessoal às vezes também chama de escambo. Então eu posso trocar um serviço, eu sou eletricista, tá certo? O eletricista também precisa se alimentar, ele precisa vestir uma roupa, então eu organizo isso para fazer uma troca de serviços. Isso funciona, como colocava aqui, é muito comunitário, né? Porque aí você precisa se conhecer e etc. para fazer essas trocas desses serviços. Assim é que funciona, tá certo? Os clubes de trocas. A gente pode fazer uma feira, por exemplo, e uma parte da feira já dizer, olha, nós vamos fazer a feira comunitária aqui, da agricultura familiar, da economia solidária, o pessoal vai trazer os produtos. Quem está na organização da feira pode propor aos participantes, pessoal, a gente vai fazer, em um determinado momento, as trocas. O que é as trocas? Ou você define isso já no início da feira, tipo, estou trazendo aqui uma blusa, coloca a blusa. Outra diz, eu estou trazendo aqui um vestido de fuxico, que eu quero para trocar, coloca lá. A outra pessoa diz, vou trazer aqui produtos lá do meu quintal, tem goiaba, tem banana, então coloca. Então você junta aqueles produtos e no final, aí a pessoa vai lá e diz, olha, eu troco esse meu vestido de fuxico aqui, sei lá, por uma cesta de produtos da agricultura familiar. Aí eu vou precisar comprar verdura, vou começar hortaliças e tal. Então, como eu estou vendo que tem isso aqui, então eu quero trocar. Então, você faz essas trocas, tá certo? Então, permite fazer isso dentro da própria feira. Ou seja, você comercializa, mas você tem um momento de fazer essas trocas. E tem feiras com experiência que é só de troca. As pessoas já levam os serviços só para fazer mesmo trocas de serviços.
E aí, dentro da comunidade, né, você pode organizar isso também, tá bom? Aí a gente vai para os fundos rotativos solidários, tá certo? Aí eu vou fazer uma tentativa de passar um videozinho para vocês é bem curtinho ele, só para a gente, só para animar aqui depois a parte dos fundos rotativos, tá bom? Eu vi que tem um pessoal sabido aí que faz, né, que estava me ensinando. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Opa, chegou aí para vocês? Deixa eu ver se vai dar certo. Você sabe o que é o Fundo Rotativo Solidário? Vou explicar por partes. Chegou para vocês o som? Chegou sim. Pronto, então agora eu vou soltar, viu? Soltar completo. Presta atenção aí que é para a gente conversar aqui mais depois sobre os fundos rotativos. Vamos lá. Sabe o que é o Fundo Rotativo Solidário? Vou explicar por partes. Fundo quer dizer recursos, sejam eles em forma de dinheiro, de materiais, animais, sementes, mão de obra, entre outros. É o que temos disponível para investir, gerando novos recursos no futuro e construindo novas relações. Rotativo quer dizer que o recurso nunca está parado. Ele está sempre circulando entre as pessoas da comunidade, do município ou da região, fazendo com que sempre novas pessoas tenham acesso a ele. E é solidário, porque a solidariedade é o que faz tudo isso funcionar. É pelo desejo de fazer bem ao próximo que mantemos os recursos circulando pela nossa comunidade, município ou território, fazendo com que todas as pessoas desfrutem desse benefício. Para entender melhor, vamos ver como aconteceu com Maria. Maria mora com seus pais e sua irmã mais nova em um pequeno sítio que fica no sertão do Pajeú, em Pernambuco. Ela foi escolhida pela associação para ser a primeira a receber 2 cabras com o recurso do Fundo Rotativo Solidário. As cabras são animais mais adaptados à região que Maria vive, porque bebem pouca água. Enquanto uma vaca consome de 30 a 50 litros de água por dia, uma cabra consome entre 5 e 6 litros. Ou seja, a criação de uma vaca equivale à criação de 6 a 10 cabras. Isso sem contar que o leite de cabra é bem mais saudável. Bom, Maria cuidava dessas cabras dando alimento, água e levando elas para pastarem na caatinga. E quando Maria tinha que ir para a escola, sua mãe cuidava das cabras por ela. As cabras produzem leite e carne que alimentam a família de Maria. E ela também vende essa produção para o PAA e para o PENAI. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, onde o governo compra alimentos dos agricultores e agricultoras familiares e os doa às pessoas que estão precisando se alimentar melhor. Já o PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que diz que prefeituras e estados têm a obrigação de comprar dos agricultores e agricultoras familiares, no mínimo, 30% dos alimentos que serão destinados à merenda escolar. Com o dinheiro que juntou com a venda da produção da cabra, Maria comprou um computador e agora ela e sua família podem manter contato com seus amigos e parentes que estão longe. Pouco tempo depois, a cabra de Maria deu cria e ela repassou para Jandira, que tinha acabado de repassar para João 10 galinhas que ela cuidava. Jandira alimentava as galinhas com milho, sorgo, girassol e guandu, que ela mesma plantou com as sementes armazenadas da safra passada. E com a venda dos ovos, ela construiu um cercado para abrigar as cabras que iria receber. Jandira e sua família cuidaram muito bem das cabras que receberam de Maria. Para isso, elas produzem a própria forragem usando as plantas da caatinga e também forrageiras, que cultivavam seguindo os princípios da agroecologia.
que fortalece a qualidade da forragem, melhora o solo, conserva a água e ainda ajuda no equilíbrio ambiental. Depois de 2 anos, o rebanho de cabras de Jandira cresceu bastante e ela vendeu 2 cabras para preparar a festa de aniversário de 1 ano do seu sobrinho Lucas, que é filho da sua irmã Cristina. O Fundo Rotativo Solidário é uma ideia tão bacana que está se espalhando bem rápido por Pernambuco, em vários outros lugares do Nordeste e do Brasil. Dessa forma, cada vez mais jovens e mulheres estão tendo a oportunidade de fortalecer seu trabalho, construir sua autonomia econômica e fazer sua comunidade crescer. Muito bem, estou vendo uns aplausozinhos aí do fundo rotativo, né? Para o fundo rotativo. Então, eu vou pegar aqui mais uns 5 minutinhos para falar dos fundos rotativos, e aí depois eu vou abrir para vocês, porque o bom é vocês fazerem os questionamentos, tá certo? E a gente aprende mais, como eu disse no início. O professor está com o microfone desligado. Então, eu estava falando para mim mesmo, né? Não, eu estava dizendo assim, eu vou pegar aqui mais uns 5 minutinhos para a gente falar sobre os fundos rotativos, porque eu quero interagir com vocês, eu quero que vocês façam as perguntas para a gente ir, tá certo? Interagindo. E aí, agora, eu vou continuar aqui falando dos fundos rotativos, tá bom? Então, os fundos rotativos solidários, ele é uma modalidade que vocês vão perceber, eu acho que vocês vão perceber, que ele é mais simplificado, tá certo? Assim como o banco comunitário, ele tem uma gestão muito das pessoas ali na comunidade, mas ele é mais simplificado por quê? Porque ele tem, primeiro, esse intuito de estar rodando entre as pessoas que compõem um determinado grupo, ou entre as famílias, tá certo? O objetivo dele é justamente fortalecer ali dentro das necessidades, tá certo? Dentro das necessidades de quem faz parte do fundo. E ele é bastante democrático, porque quem define, tá certo, o que vai ser feito com o recurso do Fundo Rotativo Solidário são as pessoas que fazem parte dele. Então, desde o início, desde o começo, essas pessoas, elas participam. Elas que vão definir, né, as regras que vai ser o funcionamento, como vai ser o funcionamento desse fundo rotativo. Então, só pegar aqui a minha apresentação, eu não vou colocar mais para vocês, não, só para mim utilizar aqui, para mim orientar. Depois eu posso passar para a Osiane essa apresentação. Então, na década de 1980, foi um período, né, especial para a constituição dos chamados fundos solidários, embora tenha uma história mais longa. É nesse momento que a ideia passa a ganhar força junto com os movimentos sociais e as atividades comunitárias ligadas às diversas igrejas. Então, essa ideia passa a ser praticada junto às atividades das pastorais sociais, das igrejas, tipo Pastoral da Criança, trabalhou muito nessa dinâmica do Fundo Rotativo Solidário, a própria ICEBS, né, que eram as comunidades eclesiais de base, a Caritas também fomentou que tinha os PACs, que eram os projetos alternativos comunitários, então era um tempo ali na década de 80, onde as pessoas elas tinham 70, 80, elas estavam passando por grandes dificuldades, principalmente no Nordeste, tivemos períodos de estiagem, as pessoas muitas trabalhavam nas frentes de emergência, que chamava, ou seja, às vezes trabalhavam muito, ganhavam pouco, tinham dificuldade de acesso à alimentação, então começou-se a fomentar, né, ou seja, começou a animar as pessoas para fazerem
por exemplo, mutirões para roçados comunitários, para plantar mandioca, para fazer o processamento da mandioca ali para a produção de farinhas, casas de farinhas, ou mesmo construções de casas. Então, faziam os mutirões, que eu acredito que para vocês não sejam, não tenham dificuldade de compreender o que é um mutirão, né, que é muito forte para a gente aqui do Nordeste. Então, as pessoas, elas faziam os mutirões ali para resolver, não é, para resolver parte dos problemas que estavam tendo, principalmente de acesso à alimentação. Então, a base dos fundos rotativos, elas começam justamente disso, né, vamos dizer assim, do desprendimento, da doação, do que vocês falaram já muitas vezes, da solidariedade, da confiança. Isso é importantíssimo para vocês entenderem o funcionamento do Fundo Solidário. Se não existe confiança, não existe Fundo Solidário, tá certo? É um princípio básico. Se eu não confio nas pessoas que vai fazer parte ali daquele fundo rotativo, que eu vou chamar para fazer parte do fundo rotativo, se eu não confio, não acontece. Porque a solidariedade e a confiança é básica, tá certo? Então, o fundo rotativo, ele tem essa dinâmica, tá certo? Então, deixa só os passos para a implantação do fundo rotativo, né? Ou seja, primeiro, você precisa articular as pessoas que você vai convidar para fazer parte daquele seu fundo rotativo. Você precisa explicar para elas o que é um fundo rotativo, como vai funcionar, tá certo? Qual a metodologia que vocês vão utilizar, né? Como vai ser o funcionamento para financiamento, para a rotatividade dos recursos, né? O que poderá ser apoiado, ou seja, o que a gente vai apoiar com esses recursos do fundo rotativo, levantar as possibilidades de implantação. Então, um fundo rotativo, ou seja, ele é construído desde o início pelas pessoas que vão fazer parte dele. E ele tem que rodar, por isso que o nome é rotativo. Ele não pode parar numa família. Ele tem que rodar entre as famílias ou entre as pessoas de um determinado grupo, tá certo? Para que ele tenha o seu caráter, para que ele tenha esse caráter de rotatividade, então os recursos eles precisam estar circulando. Seu Tiago, que recurso? Muito bem. Os recursos, eles podem ser os mais variados possíveis. Você tem fundo rotativo que é, como você colocou aí, de animais. Ou seja, uma família recebe uma quantidade de animais e ela fica com um compromisso de um determinado tempo. Aí as pessoas vão sentar ali para definir essa regra. Não, daqui um tempo, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, você vai repassar as quantidades que você recebeu de animais para uma outra família. E aí, aquilo que a gente viu no vídeo, né? Isso vai prosperando, vai aumentando, você vai vendendo, enfim, e vai gerando ali uma renda para outras necessidades. Então, isso é um exemplo de fundo rotativo a partir de animais, né? Pode ser galinha, pode ser cabra, pode ser, enfim, outros tipos de animais. O fundo rotativo, ele pode ser de sementes, não sei como é que chama aí no Rio Grande do Norte, se é casa de semente, se é banco de sementes, que também então, ou seja, as pessoas colocam as sementes ali na casa, no banco de sementes, e elas trocam, quando chega no tempo ali do plantio, então elas colhem, elas vão lá, elas pegam as sementes que elas desejam plantar naquele ano, o milho, feijão ou outra semente, elas plantam ali, elas têm um acesso mais rápido e a semente de qualidade, que a gente chama de semente crioulas, então ela não precisa, por exemplo, ficar dependendo do programa do governo para ter acesso à semente, para depois plantar, e muitas vezes esses programas do governo, alguns, principalmente do governo federal, às vezes você tem sementes que vêm milho, mas é um milho lá do Rio Grande do Sul, que o clima é totalmente diferente do nosso aqui do Nordeste, então ele não dá com qualidade, tá entendendo? Tem falhas, então você ter acesso à semente crioula, não é, que é mais resistente, que dialoga mais com o nosso clima, ele é essencial. Então, uma casa de semente ou um banco de semente é uma espécie de fundo rotativo, tá certo?
Você tem fundo rotativo de serviços, né, que é os mutirões, ou seja, a gente pode fazer um mutirão para ajeitar o quintal de uma pessoa, depois você vai na outra pessoa, ou seja, são 10, 15 pessoas, então você vai fazendo esse fundo rotativo a partir dali dos serviços que vai ser trocado entre as pessoas. E você tem um fundo rotativo, né, que talvez seja o que as pessoas mais necessitam, que é um fundo rotativo a partir da moeda corrente, no caso do real. Aí, esse fundo rotativo, para ele se formalizar na moeda real, ele também tem diversas possibilidades de acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês estão aqui formando a rede solidária de confecção. A última vez que eu olhei aqui, eu acho que a gente estava com 90 pessoas. Nossa, que grupo grande. Aí vocês imaginam, aí eu vou falando isso aqui, vocês vão imaginando uma associação, tá certo? Um grupo lá da igreja que vocês fazem parte, tudo bem, vamos lá. Vamos dizer que a gente temos 90 pessoas e nós somos um grupo fechado, nós temos confiança, nós temos solidariedade, né? Daquilo que é o princípio básico, e a gente diz, olha, pessoal, vamos implementar, né? Como alguém falou assim, tudo que a gente vê nas aulas, a gente tem que colocar em prática. Vamos criar o fundo rotativo solidário da rede solidária de confecção? Né? Vamos lá. Beleza. A gente se reúne, define quanto é que vai ser a nossa poupança inicial, tá certo? Aí vamos dizer que vocês, 90 pessoas, dizem assim, olha, faz todo um debate, tal. Algumas pessoas dizem, olha, a gente podia começar com R$5, outra com 10, outra com 20, enfim, né? A gente poderia começar a nossa poupança a partir disso. Eu vou fazer um cálculo aqui a R$10, 90 pessoas, tá? 90 vezes R$10. Nós temos R$900. É muito dinheiro? Não é. Mas nós temos R$900 que nós arrecadamos aqui quando nós criamos o fundo rotativo da rede solidária de confecção. R$900 aqui, 3 de julho, nós temos R$900. R$900, tá certo? Depois que a gente integralizou, R$900 já pode servir para alguma pessoa que estava, por exemplo, precisando R$100, R$200, R$300 para comprar as linhas, certo? Então, essa pessoa, integralizamos. Pessoal, criamos nosso regimento interno. Vamos. Criamos nosso regimento interno, tá certo? Aqui, criamos as regras direitinho de como é que vai funcionar o nosso fundo rotativo e a gente tem R$900. Aí tem algumas pessoas que dizem, peraí, eu estava precisando de R$300 para comprar ali uns tecidos, para fazer os fuxicos, para comprar, sei lá, uma agulha, um exemplo, né? Eu comprar, minha máquina está quebrada, já está com 1 mês que ela está quebrada. E eu fui saber, o rapaz veio aqui, fez um orçamento e disse que o conserto custa R$200. Mas eu não tenho esses R$200 hoje. Então, eu posso acessar, tá certo? Por exemplo, pedir esses R$200 para o fundo rotativo. Então, dos 900, tirou 200 para Maria. Então, ficaram 700. Ainda dá também para financiar outros pequenos projetos, tá entendendo? Da rede aqui, solidária de confecção. Então, isso é um fundo rotativo. Então, vamos lá, Santiago. Eu peguei R$200 para consertar a minha máquina. E eu disse para o pessoal do fundo rotativo que eu consigo pagar esses R$200, certo? Porque eu vou começar a costurar, eu vou vender meus produtos, eu vou conseguir pagar esses R$200 aqui em 4 prestações de R$50. Né? Então, quando for no dia, já dá para me dar a primeira no dia 3 de agosto. Dá, porque quando eu fizer meus produtos são muito bons, eu vendo rápido. Então, no dia 3 de agosto, eu já pago os R$50, dou mais os R$10. Então, vamos lá. No dia 3 de agosto, você vai ter todo mundo contribuindo com os R$10, você vai ter R$900, certo? R$900. Só um exemplo, né? R$900, mais os 50 da devolução da Maria, então a gente tem R$950, né? Se tiver sobrado alguma coisa do outro lá,
do outro mês, então esse valor ele vai ser maior, tá certo? Ele vai ser maior. E para mim pedir os R$ 200 no fundo rotativo, como são todas colegas minhas e a gente confia e conhece uma a outra, dificilmente o pessoal vai perguntar se o meu nome está no SPC ou no Serasa para me repassar esses R$ 200. Então, a dinâmica do fundo rotativo, ela é toda construída, tá certo? Pelas pessoas, e ela tem uma acessibilidade maior da gente pegar o recurso, da gente pegar o dinheiro na hora que a gente precisa, tá certo? Então, uma coisa que é fantástica no fundo rotativo é isso, porque você vai fortalecendo os laços dentro daquele grupo, ou seja, ó, a gente está começando a rede solidária de confecção, estou dando um exemplo, pode ser que você já esteja há muito tempo. Vamos testar? Ou seja, não, vamos R$ 10, não, vamos R$ 5. Então, eu falei que dava 90 pessoas, tá dando 900, né? Aí, se for a R$ 5, dá 450. Aí, vamos começar a fazer esse exercício. Olha, a cada mês que isso vai passando, não é? Esse recurso ele vai aumentando, porque vai entrando o que as pessoas colocam ali, né? Na poupança do fundo rotativo, e vai entrando também a devolução dos empréstimos das pessoas que fizeram. E aí tudo isso é regimentado direitinho, né? Até daqui a pouco quero ver a Osiane saber se vai dar certo fazer o intercâmbio lá com Itapipoca. Então, você cria um regimento, não é? Você coloca lá no regimento quais são as prioridades, né? Qual a carência. Eu coloquei aqui já com 30 dias, eu defini que não tem nenhuma carência, mas o grupo pode colocar, não, a primeira devolução você tem 60 dias, porque 30 dias é muito pouco tempo para a pessoa produzir, comercializar e já começar a devolver, então ela tem aí, né, 60 dias para fazer isso. Essa regra tem que ser colocada também no regimento, você vai ter que colocar no regimento lá se tem produtos, se tem atividades que são prioritárias, porque às vezes as pessoas colocam assim, ó, emergencial é prioritário, então se eu tenho R$ 900, alô, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, desculpa, porque deu uma... Fechou aqui o monitor. Mas veja bem, então vamos dizer que eu tenho aqui, né, estou definindo as regras aqui de como vai circular os recursos no fundo rotativo, tá certo? Da integração, ou seja, da devolução. Desculpa, eu estava falando justamente que no regimento eu vou listar algumas atividades que são prioritárias. Então, nós temos 30%, pessoal, 30% do nosso fundo rotativo, ele vai ser para projetos emergenciais. Ou seja, de R$ 900, R$ 300 é projetos emergenciais. O que é esse projeto emergencial, Santiago? É aquele que eu não preciso, tá entendendo? Eu vou precisar dele rapidamente. Um exemplo, o meu gás acabou. O meu gás acabou e aí eu precisava mas eu já vou receber o dinheiro do serviço que eu fiz daqui a 5 dias. Então, eu precisava de R$ 100 para comprar um gás, R$ 105, por 10 dias. Então, eu vou à comissão do fundo rotativo lá, digo, olha, pessoal, estou precisando aqui de R$ 100, tá certo? Aí a pessoa diz, não, então eu te passo esses R$ 100. Aí, esses R$ 100, quando for daqui a 10 dias, 15 dias, eu vou receber meu dinheiro, então eu devolvo para você. Eu estou dando o exemplo do gás, mas pode ser um exame que eu fui lá, né, preciso fazer, e pelo SUS está demorando muito, então o exame ele custa R$ 100, R$ 200, R$ 300. Então você coloca um percentual, se vocês quiserem, porque tudo quem vai definir é quem forma o fundo rotativo, tá certo? É na criação dele que as pessoas vão definir. Então você vai colocar ali que atividades emergenciais, para atividades emergenciais você tem um valor. E o restante do valor, ele vai servir para fomentar, ou vamos dizer assim, o crédito da produção e da comercialização. Então, ele vai se servir para compra mesmo, aqui no caso de vocês de confecção, é para comprar tecido, é para comprar linha, é para comprar essas coisas. Então, vocês criam essa dinâmica, tá entendendo, do fundo rotativo, e vocês estabelecem as regras. E aí, depois, você pode colocar, por exemplo, eu estou precisando colocar uma cerâmica lá no banheiro da minha casa e tudo, mas aí eu não tenho o recurso para ir comprar, então eu recorro lá ao fundo rotativo. Por quê? Porque eu vou fazer isso
de forma parcelada, não vai ter juros, não vai ter burocracia para mim pegar esse crédito, tá certo? Santiago, mas aí a gente não bota nem um jurozinho, não. Podia colocar nem um jurozinho, não, porque R$100 hoje, o que eu compro com R$100 hoje, do jeito que está a inflação, daqui a 30 dias, esses R$100, ele não vai valer mais R$100. Ele já perdeu o valor, né? Ele vai valer, sei lá, 98, 90, é o que eu vou conseguir comprar. É isso. Aí também, cada pessoa, cada grupo de fundo rotativo, ele estabelece as regras. Tem alguns fundos rotativos que eles colocam um percentual de juros, tá certo? 3%, 10%, eles colocam lá o percentual. Agora, tem outros que criam estratégias. Não, a gente vai fazer o seguinte, para a gente não perder para o nosso dinheiro, não desvalorizar, a gente pode, sei lá, a cada 2 meses fazer um sorteio de uma cesta de produtos, e aí o dinheiro que a gente arrecadar lá, a gente, né, coloca no fundo rotativo, ou então, aí tem diversas situações que as pessoas criam, né? Quando é jovens, às vezes, vamos fazer um torneio de futebol, a gente compra os troféus, tem as inscrições, aí o pessoal que pagar lá as inscrições, a gente tira as despesas, claro, a gente tira as despesas e o restante a gente vai colocar no fundo rotativo, ou a gente vai fazer, sei lá, não sei como é que vocês chamam aí, aqui a gente chama de piquenique, ou seja, aluga um ônibus para ir na praia, o pessoal que está mais no sertão, então quer ir na praia, então vende as passagens ali, tira as despesas, claro, né, do ônibus, do aluguel do ônibus, o restante vai para o fundo rotativo. E por que a gente vai fazer isso, Santiago? Porque o fundo rotativo é nosso, é de vocês. Então, para mim, quanto mais dinheiro tiver no fundo rotativo, tá certo? Vai ser mais interessante, porque eu vou poder pegar mais crédito, eu vou poder ampliar ali, né, o meu acesso àquele fundo rotativo. Então, praticamente, o fundo rotativo ele tem essa dinâmica, né? Eu digo para mim abrir para ouvir vocês, né? Eu digo assim, olha, eu acredito que muitos de vocês aqui participam de associação. Isso foi comprovado no mapeamento que a gente fez. A associação que tem um fundo rotativo, ela tem mais dinâmica. As pessoas, porque, veja bem, você tem uma contribuição que você faz como associado. Todo mês você contribui, sei lá, R$5, R$10 que você contribui para a associação. Né? Cada uma tem a sua taxa. Aí, às vezes, não tem pauta ali para ser discutido na reunião da associação. Aí, eu vou para a reunião da associação, aquilo ali é muito sem graça, não tem nenhum projeto, né, não conseguiu nada. Mas se você tem um fundo rotativo, então você já tem assunto. Você tem pessoas que vão solicitar o crédito do fundo rotativo da associação, ou você vai ter pessoas que vão devolver, não é? Então vai ter a reunião ali, você tem duas dinâmicas. As pessoas que tinham pego, que vai fazer a devolução, e outras pessoas que vão solicitar o recurso do fundo rotativo. Então a dinâmica do fundo rotativo, como eu falei para vocês, eu sou muito apaixonado porque ele proporciona justamente a participação, a gestão das pessoas. Eu falei demais, agora eu quero ouvir vocês, né? E aí vocês podem perguntar o que chamou a atenção, alguma dúvida que vocês possam ter tido, né? Ou estejam. E aí, na medida do possível, a gente vai respondendo. Se não responder agora, a gente vai pesquisar e traz a resposta depois. Não sei se era isso, Osiane, mas enfim, agora a gente está... Quero ouvir vocês. Podem levantar aí as questões. Era isso sim, Santiago, porque o intuito da aula de hoje é mais dar uma noção realmente mais aproximada das finanças solidárias para além do fundo, não é? E na próxima aula a gente vai trazer um compartilhamento de experiências com fundos rotativos, que é o que a gente acha, como você coloca, não é? Que tem uma maior probabilidade delas estarem se organizando até na dinâmica interna mesmo, dos grupos, das associações, é algo que não requer tanto trabalho, né, mais uma questão de organização mesmo. Então, agora a gente abre, alguém que tem alguma dúvida para tirar com o Santiago, pode estar perguntando. Boa noite, meu nome é Marlene, sou da Associação do Artesanato Rosa Mística, da Associação Julieta Barros. A gente já criou fundo rotativo na nossa associação desde 2019. Olha aí. A gente, começamos com
R$ 2, né? Se a gente se reunia toda semana, era R$ 2. Aí, com a pandemia, a gente passou a se reunir uma vez por mês e passamos a doar, fazer a contribuição de R$ 10 para a poupança fixa, né? Aí tem a poupança especial, que a gente coloca o que a gente pode colocar, né? O que quiser colocar, aliás. E temos a caixinha de evento, que é R$ 1 por reunião e R$ 1 por multa. Então, essa caixinha de evento é justamente isso que você falou, que é por uma precisão de urgência que a gente pega essa caixinha para pagar no dia que é da reunião, que agora é uma vez por mês, a gente passa o dinheiro para a caixinha. E a gente criou justamente, fizemos como é que chama? Fizemos um regimento, né? Um regimento, como começamos, botamos tudo num papel, com todo mundo concordando, né? Fizemos esse regimento e que a gente está seguindo até hoje. Teve uma mudança recente, porque não estava bem batendo as coisas, aí fizemos um novo regimento com uma mudança. Né, estamos com o apoio da Oasis, que é o professor Washington, que ele dá maior força a gente, foi ele que levou, ele com o Neneide que levou essa proposta, aliás, proposta não, eu chamei ele para ir lá na associação, explicar o que era esse fundo rotativo, que eu tinha escutado uma reunião lá na universidade. Aí daí ele foi com o Neneide e explicou para a gente, e a gente criou o fundo. E está dando certo até hoje, a gente está com 12 pessoas, né, porque tinha 16 pessoas que foram saindo e ficou com 12 pessoas. E o empréstimo que a gente está fazendo agora, o mês passado, teve 2 pessoas que fez empréstimo de 3 mil, e esse mês já tem, de 4 mil, que a gente uma pessoa já pediu, né, que para fazer o empréstimo de 4 mil. Aí a gente faz o quê? Quando a pessoa divide em 6 parcelas, aí fica 5% no montante total, né, multiplica, por exemplo, 3 mil multiplicado por 5%, aí dá um montante e a gente divide em 6 parcelas. Quando a pessoa vai pagar todo de uma vez, aí é 2%. E está dando certo, está sendo muito, muito bom para a gente, que as meninas pegam, né, todo mundo que pega para comprar material, ajeitamos a loja da associação, pegando o dinheiro do fundo, fizemos uma reforma na nossa loja, compramos material para trabalhar com sabão, que a gente faz sabão ecológico, comprou material com o dinheiro do fundo, e sempre os maquinários, né, para fazer o sabão. E as meninas lá, as sócias, né, são as 12 pessoas, quando precisa comprar um material, a gente pega dinheiro no fundo rotativo. Ótimo. Marlene, na próxima quinta-feira, a ideia é que você possa estar expondo também essa experiência de uma forma com mais tempo, tá certo? Certo, tá bom. Porque talvez até compartilhar um modelo de regimento, como foi realmente, né, para que as outras mulheres tenham uma ideia mais aproximada do fundo, não é? Na prática mesmo. Aí vai participar também, a gente vai compartilhar uma experiência que Santiago indicou, que é de Itapipoca, tem uma experiência da Caritas na Paraíba, agora fugiu o nome, mas é da Caritas no estado da Paraíba. Então, serão essas 3 experiências até agora que estão confirmadas para a próxima quinta-feira. Mas alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Marlene, parabéns. Olha, não disse para vocês que o negócio rende, ó, começaram com R$2, tem gente fazendo empréstimo de 4 mil. O negócio rende, o fundo é muito vasto. Obrigada, viu, Marlene? Parabéns. Obrigada. Santiago, tem alguma consideração ainda a fazer? Não, quero a consideração mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer para vocês, viu, Rosiane, você, Marlene também, pode pegar meu contato com a Rosiane. Eu tenho modelos de regimento, eu tenho modelos de fichas de solicitação de recurso do fundo, né, que a pessoa assina ali e tal, descreve, olha, eu quero para isso, para aquilo, enfim. Eu tenho todos esses, vamos dizer assim, esses documentos, né, que a gente utiliza.
A gente não procura não burocratizar, não, porque o que vale, né, como eu disse no início, para você fazer parte do fundo rotativo é a confiança e a solidariedade, tá certo? Mas se você precisar, viu, o Rosiane ou a própria Marlene, depois a gente pode partilhar com vocês, e eu acho que se vocês começarem, vocês vão ver que o negócio é bom, porque é isso, eu vou contar uma historinha para encerrar, viu, bem rapidinho. Quando a gente foi fazer o mapeamento, inclusive na Paraíba, é isso. Paraíba a Paraíba é uma riqueza, meu povo. Paraíba tem muita experiência de fundo rotativo. E a gente foi fazer um mapeamento, a gente foi fazer o mapeamento dos fundos rotativos em 2011, 2012, salvo engano. E quando nós chegamos na Paraíba, o pessoal disseram, olha, nós temos para mais de 1.000 fundos aqui na Paraíba. E tinha uma história da senhora que era isso, assim, só para vocês entenderem, compreenderem como o fundo rotativo, quem define as coisas são vocês. Uma história até triste, né? Que ela dizia assim, ó, ela fazia parte do fundo rotativo da associação dela, tá? E aí ela nunca precisou pegar, ela só integrava, né? Todo mês ela fazia lá o depósitozinho dela, mas ela não tinha precisado pegar para nada. Infelizmente, ela tinha um filho e o filho dela sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente e faleceu. Aí ela foi, e aí, né, teve um enterro e tal, no cemitério, naquela cova que o pessoal chama, não sei se você chama assim, mas aqui a gente chama de cova rasa, ou seja, na areia mesmo, não tinha a lápide, aquilo ali. E ela achava, né, que aquilo ali era algo especial, criar, né, fazer a lápide lá do filho dela, tirar só daquela parte do chão lá. E aí ela chegou para o fundo rotativo e fez, não é, uma proposta de pegar um crédito para justamente construir a lápide lá, né, no cemitério para o filho dela. E aí você pergunta se vocês acham que o fundo rotativo apoiou essa proposta dela? Claro, ela fazia parte, ela integrava, ela era dona daquele recurso. O recurso não é de A, nem B, nem C. Né? O recurso do fundo rotativo que a Marlene participa não é da Marlene, é das pessoas. E são elas que definem o que vai ser feito. Então, ela pegou e fez, né, isso lá, e depois fez as devoluções, claro, para o fundo rotativo. E a gente pergunta, qual banco, né, qual banco do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, que a pessoa chegasse com um projeto desse para fazer uma lápide que ele ia, né, oferecer crédito, a não ser que ele tivesse uma garantia ali, se for consignado da sua aposentadoria, para ser descontado, eu até lhe dou esse crédito aí, não interessa o que você vai fazer. Mas, ou seja, é a confiança, é a solidariedade, não é que o fundo rotativo ele tem também todo esse, vamos dizer, esse princípio. E é isso, no mais, um abraço, né? Espero aí ter uma oportunidade de visitar vocês aí, de repente, viu, Ziane? Aí a gente participar em um momento presencial, porque aí, quando eu vou falar presencial, eu faço uma vivência, né? Uma vivência, uma dinâmica, que aí as pessoas fazendo a prática e conseguem ver. Mas foi ótimo, tá bom? Espero que tenha correspondido e a Alziane tenha meus contatos, qualquer dúvida, alguém quiser fazer contato, só pegar com ela. Um abraço. Obrigada, Santiago, a gente agradece. Em nome de toda a rede solidária de confecções, em nome da Caritas de Caicó, a gente agradece a Caritas do Ceará por estar compartilhando conosco essa vivência e essa experiência que você tem com finanças solidárias. Então, agradecer a sua colaboração, agradecer a presença de todas as mulheres que estão aqui até agora e dizer que na próxima terça-feira a gente continua com essa exposição. Nós vamos abordar as finanças no sentido de cooperativas de crédito, e na quinta, que vai ser um dia de compartilhamento dessas experiências de um ponto de vista mais concreto, que aí entra a experiência que Santiago indicou, a experiência da Paraíba e a experiência de Dona Marlene aqui do Rio Grande do Norte. Então, a gente conta com a participação de todas vocês, para estarem conosco na próxima terça-feira, na quinta, e até terminar o curso. Né? Então, muito obrigada, boa noite a todas, e como a gente não vai mais se ver, um bom final de semana também a todas e todos vocês. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.